E aí, gente, beleza? Questão número 5 aqui. Já deixei separado aí em A, B e C pra gente não ter problema. Então, ele pede para você considerar uma função que ele define. E ele fala assim: determine dois números alfa e beta de modo que f possa ser reescrita como um polinômio do terceiro grau ao quadrado, que tem um alfa ali, mais um beta sozinho. Tá? E aí vamos justamente mexer com isso, né? X ao cubo menos 5x mais alfa ao quadrado é x à sexta menos 10x à quarta mais 2 alfa x ao cubo mais 25x ao quadrado menos 10 alfa x mais alfa ao quadrado. Aí esse cara mais o beta tem que ser igual àquele polinômio ali de cima. Então o x à sexta já está certo, o menos 10x à quarta está certo, o x ao cubo é menos 4x ao cubo, tem que ser igual a 2 alfa. Então você já sabe quem é o alfa, é menos 2. O 25x ao quadrado está certo, o menos 10 alfa x é só para você confirmar isso, que o alfa tem que ser menos 2, porque aí fica 20x ali em cima. E o menos 2 o alfa é menos 2, como eu falei. E aí o alfa ao quadrado mais o beta tem que dar 28. O alfa é menos 2, ao quadrado fica 4, então o beta tem que ser 24. Beleza? Então, tanto pelo 2 alfa x ao cubo quanto pelo menos 10 alfa x, você encontra que o alfa é menos 2. E aí, o alfa sendo menos 2, o alfa ao quadrado é 4. E eu sei que o alfa ao quadrado mais o b formam o termo independente, que é 28. Então, o alfa ao quadrado, que é 4, mais beta é igual a 28, o beta então é 24. Tá? Daí ele pede determine o valor mínimo de f. Você vê que essa letra B ela é ligada à letra A, mas você não precisava fazer a letra A para fazer a B. Por quê? O valor mínimo de f, cara, é o valor mínimo desse cara aí, né? Que foi quem a gente encontrou que é como a gente pode reescrever o f de x. E justamente, você tem um cara ao quadrado mais 24. Esse cara, o valor mínimo que ele pode assumir é 24. Veja bem, eu não estou dizendo que ele necessariamente assume o valor 24. Pode ser que não. Mas é o menor possível. Então, qual é a sua estratégia? Testar se ele consegue assumir esse valor. Ou seja, testar se o x ao cubo menos 5x menos 2 consegue zerar, ser zerado. E, de fato, ele consegue. Para x igual a menos 2, o f, né, o f de menos 2 fica menos 2 ao cubo, que é menos 8, menos o 5 vezes menos 2 fica mais 10, menos 2 vai ficar menos 8 mais 10 menos 2 ao quadrado, que é zero. Zero ao quadrado. Então, existe pelo menos um valor de x que zera esse cara, que é o x igual a menos 2. Beleza? Então, existe uma maneira de chegar nesse valor mínimo, logo ele é o valor mínimo. Tá? Ele era um valor mínimo teórico e a gente verificou que ele é um valor mínimo prático. Tá? E aí, ele pede justamente para determinar os pontos x pertencente aos reais, onde o f assume seu valor mínimo. A gente já tem uma resposta, que é o x igual a menos 2, né? Que era o mais difícil de obter, porque você tinha que ficar olhando, ficar testando. E aí, com isso, a gente consegue encontrar os outros dois mais facilmente. Porque o x ao cubo menos 5x menos 2 é igual a x mais 2, que é o cara que dá conta dessa raiz menos 2 que a gente viu. Esse cara vezes x ao quadrado menos 2x menos 1. Não é mais 1, menos 1. Então a gente só precisa analisar esse segundo termo e ver quais as raízes dele. De fato, ele pode ser escrito como x menos 1 menos raiz de 2 vezes x menos 1 mais raiz de 2. Tá? Fazendo por Bhaskara, soma produto eu acho meio difícil. Mas fazendo por Bhaskara você encontra que são essas duas raízes aí, tá? Só não quis alongar muito, que eu sei que eu sei que vocês sabem fazer. É só fazer Bhaskara mesmo, tá? De verdade. E aí tu chega nisso, logo o f assume o valor mínimo para esses três caras, para o menos 2,
Pro 1 menos raiz de 2 e pro 1 mais raiz de 2. Beleza? 3 pontos para os quais ele assume o valor mínimo. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fechar. Só mais uma dessa prova.